pela presença. E eu sei que está todo mundo ansioso aí, né, pela palavra e pela manifestação do nosso presidente aqui, o grande convidado de hoje. Mas antes disso, eu quero convidar o Maurício Ribeiro do Vale, o superintendente de finanças da cooperativa, que a partir desse momento coordena esse debate aqui. E antes de trazer o nosso palestrante, ele vai falar um pouco tecnicamente das nossas preocupações, dores e inquietudes aqui do nosso setor. Maurício, por tua conta. Muito obrigado. Boa tarde. Gostaria de aproveitar esse momento para colocar as nossas preocupações e reflexões em relação ao Plano Safra desse e dos próximos anos. Algumas considerações iniciais. Parece-nos que o mundo inteiro preocupa com a sua agropecuária e cuida de manter e subsidiar os seus agricultores. Delegações de países em desenvolvimento nos visitam e, quando temos a oportunidade de falar um pouco sobre as políticas que temos no Brasil, ficam encantados. O mundo desenvolvido briga para manter subsídios e barreiras para proteger os seus produtores rurais. Por que tantos no Brasil criticam tanto os subsídios? No Brasil, hoje, não temos subsídios na agropecuária de preços e de renda. Hoje, de importante, temos subvenções no prêmio de seguros e incentivos em linhas de financiamento do Plano Safra. E o subsídio no crédito é um subsídio inteligente. Não é um subsídio de proteção de preço ou de garantia de renda. Penso que não poderíamos nem chamar de subsídio. Acho que deveríamos chamar de política de incentivo ao trabalho e à produção, incentivo ao investimento e à geração de empregos. É um incentivo que exige, em contrapartida, muito trabalho do produtor rural, pois, se ele não trabalhar com produtividade e qualidade, ele não dá conta de pagar o financiamento. Honrar os seus compromissos e seguir sua vida. É um incentivo inteligente, porque o financiamento disciplina o tomador. A literatura de estrutura de capital deixa muito claro esse benefício do financiamento com capital de terceiros. Não só incentivo no crédito, modelo brasileiro, que foi gestado principalmente nos anos 60, é um modelo inteligente, como também é inteligente a sua operacionalização. O risco de crédito é do banco, não é do tesouro. Os bancos privados concorrem com bancos públicos, bancos concorrem com cooperativas de crédito. E cooperativas de produção balizam as condições para os produtores e, com isso, vigiam os bancos e vigiam, inclusive, as cooperativas de crédito. A agropecuária no Brasil é um caso de sucesso, acreditamos muito desse sucesso ao conjunto de políticas públicas presentes nesses últimos 50, 60 anos. Mas não é o que costumamos ouvir. O que ouvimos e indagamos a nós mesmos? Com frequência ouvimos: as cooperativas são grandes, não precisam de dinheiro subsidiados. A cooperativa dá conta de viver sem, mas o produtor rural precisa. Ele não suporta a taxa de mercado. Podemos ter no CNPJ, e temos, linhas com taxas livres, mas precisamos ser veículos para levar as linhas incentivadas para os produtores, sobretudo para os pequenos. Nos últimos anos, a operacionalização das linhas incentivadas pelas cooperativas de produção tem ficado mais difícil. Não queremos ser bancos, mas temos que ser veículos de passagem para que continuemos atuando como balizador. A cooperativa de produção tem um papel de colocar o parâmetro para que o produtor rural negocie bem no sistema financeiro, inclusive nas cooperativas de crédito. Com frequência, ouvimos:
o crédito subsidiado é meia entrada, tira a potência da política monetária no combate à inflação. Entendemos esse ponto, mas consideramos que o crédito rural, antes de atrapalhar o combate à inflação, contribui para incrementar o investimento e o emprego tão necessários no Brasil. Contribui para segurar o produtor aqui no campo e não pressionar a infraestrutura, os programas sociais e a inflação das cidades. O crédito rural contribui para incrementar a produção de vários itens da cesta básica, essenciais para segurar a inflação das pessoas que estão em classes de baixa renda. Com frequência, ouvimos, precisamos desmamar do crédito rural, é preciso ir ao mercado. Há muitos anos, as linhas de mercado aqui na nossa cooperativa predominam. Estamos no mercado a taxas de mercado. Os nossos números ilustram a nossa realidade. Fechamento de 2001, fechamento de 2022, 66% do nosso financiamento aqui na Cochupé a taxas livres, a linhas de mercados. Inclusive linhas do mercado de capitais, como temos um CRA hoje, que é a quarta linha no financiamento da cooperativa. Em nossa leitura, precisamos separar custeio e investimento. No custeio, os grandes produtores e as grandes cooperativas já estão desmamados. Os limites não são suficientes, mas precisamos ter o crédito rural, inclusive via cooperativas de produção, para garantir um custeio compatível com o nível de renda e de pequenos e médios produtores, mantendo-os competitivos. No investimento, podemos reagir à chamada do governo para atendermos agendas e programas específicos. O país precisa de investimento. Não deve ter outro setor no país que reage tão rapidamente como o nosso reage às chamadas de investimento. Algumas considerações finais. Em suma, na nossa interpretação, simples como é o nosso produção no campo, os agricultores, especialmente os pequenos e os médios, não podem ficar sem o apoio oficial. O crédito rural no Brasil deve ser um dos incentivos mais inteligentes que um país já implantou. O crédito rural promove o desenvolvimento das nossas regiões e comunidades e tira a pressão das cidades. E o crédito rural trabalha na frente para ajudar o Brasil no combate à inflação. Por isso, presidente Roberto Campos, para concentrar em alguns pontos principais da nossa agenda, precisamos olhar o crédito rural não como algo que precisa continuar minguando, mas como uma ferramenta que promove o investimento e o emprego no campo e que incrementa a produção, tão importante para o controle da inflação. Precisamos questionar, muito bem. Me ouvem? Sim. Precisamos questionar a dispensa que alguns bancos possuem para não aplicar o crédito rural. Mais bancos, mais concorrência. Geralmente ouvimos o argumento: os bancos menores não possuem estrutura agronômica, departamento agrícola. Eu pergunto, e por que a cooperativa de produção, que possui mais do que uma centena de técnicos agronômicos, não pode assumir essa responsabilidade para os bancos pequenos? Precisamos manter um crédito rural do tamanho da ambição do nosso país. Por isso, não podemos manter a exigibilidade nos 25%, rumando para os 22,5%. Precisamos voltar a exigibilidade para os 34%. E precisamos questionar, se precisar eu falo alto. Ô, Cláudio. Precisamos questionar não o incentivo para o agricultor produzir, mas a CAT, custos administrativos e tributários,
que entra na conta da equalização. Precisamos discutir e aplicar os conceitos de receitas e custos marginais, e não utilizar o conceito de alocação de rateio de custos administrativos de bancos dentro da conta de equalização. Presidente Roberto Campos. Presidente. Olha, é bom estar em casa que a gente tem um tempo tranquilo. Presidente Roberto Campos, para terminar, precisamos convencer as pessoas dos nossos governos, e falo do governo passado e do atual, de que o crédito rural, junto com o cooperativismo, são ferramentas que incentivam a produção e o emprego e a renda. São ferramentas que diminuem o número de brasileiros dependentes de um programa social ou de um incentivo fiscal para a compra de um carro. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pela visita. Bom, dando sequência, eu passo a palavra para o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, que dispensa qualquer apresentação. Tá funcionando? Eu estou quase usando esse micro. Alô? Acho que está falhando aqui. Eu já estava ficando feliz, achei que esse microfone aqui era liberal, porque quando falou em incentivo, ele parou de funcionar. Era o... Alô? Espera aí. Vamos lá. Acho que era o Cláudio que tinha um botão aqui, ele ficava... Alô? Isso não. Bom, queria agradecer a todos pela essa recepção tão calorosa. É uma honra estar aqui. As referências todas, não mereço nem a metade. Gostaria também muito de agradecer... estava dando o microfone. Gostaria de agradecer a todos. Eu não sou muito bom em nominata, nem tenho o dom da palavra, da oratória, como tinha o meu avô, e nem não sou tão erudito. Queria agradecer aqui, na palavra do Carlos Augusto, na pessoa do Carlos Augusto e do Márcio, a todo mundo das cooperativas, que tem feito um trabalho impressionante por esse país. Queria agradecer, na pessoa do deputado Evair, um grande parceiro lá em Brasília, a todos os parlamentares. Queria agradecer a todos do Banco Central, na pessoa do Paulo. E queria agradecer muito a recepção da cidade, queria agradecer a Cochupé e a todos. Queria agradecer muito a homenagem que foi feita, né? Fiquei muito lisonjeado. Ver o meu avô ali segurando o café, né? Uma foto muito parecida com a que fizemos hoje, com duas diferenças. Estamos menos formais e temos mais cabelo, mas queria agradecer muito, então, a todos. Como a economia é muito chato, a gente traz uns gráficozinhos para animar um pouco, né? E espero que não sigam muito a risca. Como dizia meu avô, a maneira mais certa de levar o homem à ruína é seguir conselhos de um economista. Então, vamos tentar aqui explicar um pouco o que está acontecendo no país, o que está acontecendo no mundo, como é que a gente tem visto o trabalho. Queria começar agradecendo ao Banco Central, a todos os funcionários do Banco Central. Eu acho que o Márcio falou tudo. É uma equipe espetacular, eu me impressiono todo dia. Eu venho do setor privado, estou acostumado com o tipo de gestão privada a minha vida inteira. Fui muito bem recebido no Banco Central. Queria agradecer o Paulo, que está aqui, que é um craque, que tocou todos os objetivos, todo o programa de cooperativismo desde o começo. Eu acredito muito naquela frase que diz que você tem que se cercar de pessoas melhores que você
e jogar ideias malucas nelas, né? Então, e ambiciosas. Então, é isso que a gente tem tentado fazer. A diretoria tem feito um trabalho muito bom. Quero agradecer aqui o Cláudio. Eu nunca imaginava que o Banco Central tinha tanto assunto relacionado com a agricultura, né? Às vezes a gente revisava os votos do Conselho Monetário e descobria que geralmente 2/3 dos votos eram de agricultura, né? Então, aprendi muito. Eu queria agradecer a todos. Uma diferença muito grande do setor privado e do público. No setor privado, eu achava que fazia, às vezes, muita coisa e nem sempre levava o reconhecimento. No setor público é exatamente o contrário, a gente leva muito mais reconhecimento do que a gente faz de verdade, e o trabalho quem faz é a equipe do Banco Central. Então, eu queria agradecer a eles. Então, vamos aqui para a apresentação. Eu vou começar falando um pouco do tema da pandemia, de como começou, como a gente começou no governo passado com grande dificuldade, porque já entrou, teve Brumadinho, depois teve a pandemia. A perspectiva na pandemia foi um momento muito difícil. O Banco Central tem a vantagem de estar muito conectado com outros bancos centrais do mundo, e os bancos centrais se conversavam muito, e a gente tinha muita dúvida do que seria. Em algum momento, a gente viu que a mobilidade, ou seja, que as pessoas iam ficar em casa, que haveriam restrições de mobilidade maiores, e existia um medo que a gente ia entrar numa grande depressão, uma depressão como nunca foi vista antes. No final das contas, teve uma ação coordenada muito grande de todos os bancos centrais, foi o maior estímulo monetário e fiscal da história do planeta, vou mostrar depois. E a notícia boa é que nós evitamos uma grande depressão e se transformou, no final, numa recessão não tão grande. A notícia não tão boa é que os efeitos do que foi feito, na forma como foi feito, na magnitude que foi feita, na velocidade que foi feita, trazem efeitos colaterais, que foi, né, uma inflação alta e persistente no mundo inteiro, né? Então, acho que é importante a gente conversar um pouco sobre isso. Existia algum momento ali na crise que existia uma teoria de que, na verdade, a inflação era muito passageira, porque era uma inflação simplesmente de desequilíbrio entre setores. As pessoas estavam em casa, eu vou tentar aqui tirar o máximo do economês, tá? Então, as pessoas estavam em casa, como as pessoas estavam em casa, elas não estavam consumindo serviço, então o preço de serviço caía. Como os governos estavam fazendo programa de transferências grandes, as pessoas tinham dinheiro, estavam em casa, não estavam consumindo serviços, estavam consumindo bens. Então, o preço de bens subia, o preço de serviços caía, e que uma hora a economia ia reabrir, e o que ia acontecer é que o preço de serviços que tinha caído ia subir, porque as pessoas iam voltar a consumir serviços, e o preço de bens ia cair, e ia reequilibrar, né, essa equação, e que a gente ia ter uma inflação que ia ser alta, mas muito passageira. E a gente, logo no começo, desconfiou um pouco desse processo. Essa, na verdade, foi uma das razões pela qual o Banco Central foi um dos primeiros bancos centrais do mundo a subir os juros. Eu acho que talvez por estar no mundo emergente e por ter passado por tantos movimentos onde o governo expandiu muito gastos e entender melhor o efeito que isso traz, a gente desconfiava um pouco dessa dinâmica que era que se anunciava como tão benigna. E, no final das contas, uma coisa também que começou a parecer mais evidente é que quando você consome menos serviços e mais bens, você também aumenta a demanda por energia. Porque produzir bens consome muito mais energia do que produzir serviços. Então, você não só tinha uma inflação de bens, como você tinha uma inflação de energia. E, naquele momento, a gente estava vindo nesse anseio de fazer essa transição verde. Então, tinha uma diminuição grande, né, em alguns tipos de investimento de energia fóssil, e estava tendo um aumento de custo muito grande em tudo que era relacionado a produzir energia limpa. Então, a gente olha, por exemplo, terras raras, todos os elementos que eram importantes. Então, isso tudo junto fez com que a inflação subisse, né, e se transformasse em uma coisa muito mais, vamos dizer assim, muito mais persistente, né? Aí veio a guerra da Ucrânia, e contribuiu um pouco mais ainda para isso. Esses gráficos aqui, desculpa, mas é só para a gente exemplificar um pouco. Esse gráfico de cima, a gente vê essa linha vermelha comparada com as outras duas linhas, é o que o governo americano fez em termos de gasto de recursos, comparando a Covid com a Grande Depressão e com a crise financeira. A gente vê que a ordem de magnitude do que foi gasto na Covid versus a Grande Depressão versus a crise financeira é muito grande. Isso tem um impacto,
e os bancos centrais tiveram muita dificuldade no começo a medir, de entender qual seria esse impacto. Uma outra coisa muito importante relacionada àquele ponto que eu fiz anteriormente é que a gente vinha numa linha, né, de tendência. Isso aqui eu usei o exemplo dos Estados Unidos, mas podia ter usado outras regiões. A gente vinha num exemplo de crescimento do consumo de bens, tudo cai durante a pandemia, os incentivos do governo são muito fortes, o consumo de bens vai lá para cima, e a gente vê que até hoje ele não retornou. Isso é, em parte, causa um pouco do processo inflacionário mais persistente que a gente está vendo. A gente vê que serviços equilibrou, mas a parte de bens não. Quando a gente olha lá em cima, a gente vê a demanda, né, a demanda por bens versus a produção. Você vê também um descasamento muito grande. E aquele gráfico, o último ali, que tem um colorido verde, foi um trabalho feito pela Fernanda, que foi diretora do Banco Central do Brasil e hoje trabalha no Banco Central dos Estados Unidos, mostrando o efeito, né, do pacote fiscal americano na inflação. Então, o que seria a inflação americana sem e com o pacote, que é a diferença da linha verde para a linha azul. Em termos de inflação, a gente vê que grande parte do mundo as inflações está caindo. Desculpe aí os gráficos um pouco poluídos, eu vou passar aqui, a ideia não é falar muito em detalhe, é falar um pouco mais, né, da figura macro, mas a gente vê as inflações cheias caindo, a inflação de energia também caindo, os núcleos de inflações, que isso é super importante, que é quando você tira preço de alimento e energia. Se a gente vê a linha vermelha, que é a América Latina, a queda é bastante lenta, isso é uma coisa que preocupa um pouco ainda, porque nós temos uma melhora na inflação, mas a melhora é lenta, e é preciso sempre persistir, mas a gente tem enfatizado que a dinâmica recente tem sido um pouco melhor, e inclusive com os núcleos também melhorando um pouco, inclusive na parte de serviço. Quando a gente olha a inflação cheia, a gente vê, eu não olharia muito o exemplo da Rússia, porque é um país que está em guerra, mas a gente olha, em geral, o Brasil bem na inflação cheia, e olhando a parte de energia, o Brasil muito bem, porque a gente teve um período de chuvas muito grande, faz com que a parte elétrica seja bastante mais baixa, né? Mas quando a gente olha, tirando energia e alimentos, de novo, o Brasil está com uma inflação ainda persistente. Um tema que todo mundo hoje em dia gosta de falar, né, virou um pouco como a seleção brasileira na Copa do Mundo, que é juros. Todo mundo tem alguma opinião, e eu acho que o debate é super importante, né? A gente acha que, na verdade, é uma oportunidade para o Banco Central de explicar o que a gente faz no dia a dia. A gente vê um pouco o que o mercado entende que é a trajetória de juros em vários lugares. Eu destacaria aqui as barrinhas verdes, que é já o mercado vendo o quanto que vai ter que cortar os juros, né, num período, né, mais recente. O Chile, que teve uma desaceleração de inflação forte, e o Brasil são os dois maiores. E aqui é importante enfatizar que, nesse processo de luta contra a inflação, quanto mais rápido você faz e quanto mais direcionado você faz, mais eficiente é. Então, se eu sou rápido e faço mais intenso, eu preciso fazer menos, né? E é importante entender que isso significa que você vai conseguir fazer o trabalho de trazer a inflação para a meta, né, sem ter um custo muito grande para a economia. Então, é importante que, nesse tema de lutar contra a inflação, a percepção, o timing, a eficiência são super importantes. Aqui, falar um pouco do crescimento mundial, acho que é importante para todo mundo. Aqui a gente tem um setor, né, que é altamente exportador. Eu estava na cooperativa, fiquei impressionado com o que vi na cooperativa, com a tecnologia, com a exportação. Aprendi muito hoje sobre café. Então, a gente vê que índice de surpresa na China caindo muito, ou seja, se propagandeou um crescimento bem mais alto na China no mercado. Agora as pessoas estão entendendo que esse crescimento não vai ser tão forte quanto esperado. Vou passar um pouquinho mais aqui. O crédito, que eu acho que é super importante quando a gente olha a figura do crédito mundial. E aqui é importante a gente falar do crédito mundial, porque a gente tem a percepção, às vezes, o crédito no Brasil está caro, o crédito no Brasil está desacelerando muito. Mas a desaceleração de crédito no Brasil, quando a gente olha a figura como um todo, a gente está falando, depois de crescer 3 anos de quase 13,5%, 14%, a gente vai ter esse ano um crescimento de crédito de 8%. Então, a gente desacelerou de 13,5% para alguma coisa entre 7% e 8%. Quando a gente olha os Estados Unidos, mesmo tendo subido os juros menos,
A desaceleração de crédito americana vai de 9% de crescimento para 0%. Na Europa, está negativo em alguns países já. E quando a gente olha uma figura global, a desaceleração de crédito no mundo emergente está bem mais forte que a do Brasil. Então, apesar, obviamente, no Brasil, a gente tem uma percepção que o juros está alto, e a gente precisa endereçar isso, a desaceleração de crédito no Brasil tem sido até moderada quando a gente compara. A gente olha todos os estoques de crédito, está tendo uma desaceleração de crédito muito grande no mundo inteiro. E quando a gente olha, já passando mais para a parte do Brasil, a gente vê exatamente o que tem acontecido com a inflação. A inflação subiu, o Banco Central conseguiu identificar esse movimento de subida rápido, subiu os juros de forma forte e eficiente. Num ano de eleições, acho que isso é muito importante a gente enfatizar, porque a gente fala muito da autonomia do Banco Central. O Banco Central subiu os juros no ano de eleições, subiu o ano inteiro das eleições, só parou em agosto, e foi a maior subida de juros em ano de eleição da história desse país. Se não tivesse sido feito a subida de juros na forma como foi feito, o que os modelos nos dizem é que a inflação hoje estaria entre 12% e 13%, projetando uma inflação maior para o ano que vem, e aí os juros que você precisa para fazer isso voltar para equilíbrio é um juros muito maior do que a gente teria hoje. Então, de novo, identificar cedo e fazer o trabalho de forma rápida é muito importante, e quando você está desconectado do ciclo político, você tem mais liberdade para fazer isso. Então, mostra a importância. Agora, eu queria, se eu tivesse que enfatizar num gráfico, eu olharia aquele da direita ali, amarelinho embaixo. O que ele te dá? Ele te dá a diferença da inflação brasileira para uma média da inflação mundial desde 2000. Então, o que a gente vê ali? A gente vê que a gente tem movimentos, quando a linha está para cima, mostrando que a inflação é um fenômeno brasileiro, mas não é um fenômeno mundial. E quando a linha está para baixo, significa que a inflação no Brasil é menor do que a média do mundo desenvolvido. Olha onde a gente está hoje. É a primeira vez na história que o Brasil tem uma inflação muito menor do que a média do mundo desenvolvido. E a gente precisa entender que a inflação é um instrumento perverso de transferência de renda. A inflação afeta muito mais a quem não consegue se proteger do aumento de preços, que são as pessoas de classe mais baixa. Hoje a inflação é considerada um grande elemento de desigualdade. Saiu um número na Argentina recentemente, mostrando o que aconteceu com a pobreza absoluta no país. A inflação está acima de 100% na Argentina. Então, não é à toa que a autonomia se mostrou eficiente, e não é à toa que o principal objetivo do Banco Central é fazer com que a inflação fique na meta, porque essa é a melhor forma de garantir com que as pessoas não percam o poder de compra e que os investidores possam fazer planejamento de investimento de forma sustentável e de longo prazo. Então, é sempre importante. O Brasil, pela primeira vez, está com uma performance em termos de inflação muito melhor do que o mundo desenvolvido. A gente vê em alguns países com a inflação caindo, olhando para o que o Brasil fez. A gente começa a ver as expectativas de inflação caindo. A gente ainda tem um problema de expectativas de inflação de longo prazo que estão altas. A gente entende que isso deve começar a cair também. Na parte de inflação implícita, que é a inflação que é negociada em mercado, apesar de em níveis altos, a gente começa a ver uma melhora também. Isso tem sido associado com uma melhora de crescimento, não com uma piora de crescimento. Então, o que a gente tem agora, que eu digo, quando eu digo que o cenário clareou um pouco, é porque a gente tem aqui uma revisão de crescimento para cima, que inclusive é muito liderado pela agricultura, por vocês que estão aqui, e ao mesmo tempo tem uma revisão de inflação para baixo, enquanto o mundo está indo no caminho contrário, em grande parte. Está tendo revisões de inflação para cima e de crescimento para baixo. Quando a gente olha a atividade econômica no Brasil, a gente vê a parte de serviços bastante forte, a indústria tem andado de lado, com a indústria automotiva em ligeira queda, e a gente vê que em termos de mão de obra, inclusive acho que alguns de vocês devem ter essa percepção, que em alguns lugares do país não tem tanta mão de obra, às vezes fica até difícil contratar, eu escuto isso de alguns empresários em alguns lugares. Outros lugares do Brasil, exatamente ao contrário, você tem muita mão de obra. Você tem lugares do Brasil onde você tem muita gente dependendo das transferências do governo, e muitas pessoas que não são qualificadas, às vezes, então a gente precisa trabalhar nisso. O melhor investimento é a educação, no médio e longo prazo. Esse é um tema importante também.
eu perdoo aqui, eu peço perdão aqui pelo excesso de economia, mas basicamente o que diz aqui é o seguinte: eu estou medindo a produção industrial, que é a linha vermelha, e estou vendo o quanto que eu uso de horas trabalhadas, ou seja, de pessoas trabalhando, e, ao mesmo tempo, de capital. Então, eu estou dizendo o seguinte: depois da pandemia, eu tenho mais pessoas trabalhando, tenho mais capital, mas a indústria não saiu do lugar. Então, esse é um tema que a gente precisa entender e se perguntar, que é o tema da produtividade. A produtividade no Brasil está quase toda ligada ao sistema agro. Se você tirar a agricultura, a produtividade no Brasil está caindo há alguns anos já. Então, é importante a gente entender o que a gente precisa fazer para voltar, né, a ter produtividade, que é isso que vai garantir a estabilidade de crescimento mais na frente. A parte de dívida, aqui é um tema muito interessante, né, que surgiu, na verdade, de uma conversa com um amigo que não é economista, né? E às vezes, a pessoa que não é economista, ela fala com a gente e a gente entende, poxa, ele está entendendo esse problema bem melhor do que eu, né? Então, acho que é super importante, às vezes, a gente colocar em retrospectiva e tentar falar numa língua que não seja a língua dos economistas. E a gente tem alguns conceitos que economistas gostam de usar. Então, um dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: o que é essa coisa de crescimento estrutural da economia? Ela disse: não, o crescimento estrutural da economia é quanto a economia consegue crescer sem gerar inflação. Aí disse: poxa, mas isso tem piorado, né? De fato, quando a gente pega as pesquisas que a gente faz com economista, e ali eu tenho um exemplo entre 2021 e 2022, os economistas acham que a taxa de crescimento estrutural, potencial, caiu. Isso significa que você consegue crescer menos sem gerar inflação, né? Aí, essa pessoa me perguntou: e o que é essa coisa de juros neutro? Não, juros neutro é aqueles juros que não causa nem inflação nem deflação. É aqueles juros que estabilizam. Poxa, mas isso subiu, né? Realmente, quando a gente olha o que os economistas acham, eles basicamente subiu. Aí a pessoa diz: bom, mas a dívida do Brasil e do mundo também está mais alta, porque todo mundo se endividou, todos os governos se endividaram durante a pandemia. Então, a nossa figura no pós-pandemia é que nós temos uma dívida mais alta, uma conta maior para pagar, a gente tem um crescimento, que é o que gera receita para pagar essa dívida menor, e a taxa de juros que a gente tem que pagar é maior, né? Então, é uma equação onde a sua dívida inicial é maior, sua capacidade de gerar essa inflação, de crescer essa inflação é menor, e você precisa pagar mais na dívida. Então, obviamente, quando a gente coloca isso em termos de dinâmica, né, é uma dinâmica difícil. E um outro lado dessa dinâmica é que uma forma de você pagar a sua dívida é arrecadando mais. Mas a carga tributária no Brasil é super alta, 34%, comparado com a média do mundo emergente de 24%. Então, quando a gente olha, a gente precisa, né, olhar para frente e fazer o que o Brasil precisa fazer para ter uma taxa de juros real mais baixa, né, para que a gente tenha um custo da dívida menor e possa crescer, e o que a gente precisa fazer para ter uma taxa de crescimento estrutural mais alta, né? O Brasil fez muitas reformas, a taxa de juros estrutural deveria ter crescido, né? Então, eu acho que é um tema que a gente se pergunta. Eu até acho que os economistas tendem a projetar muito pela média do passado e ser mais pessimistas do que a realidade, mas o fato é que, na verdade, isso é um pouco, né, de uma profecia que se realiza, autorrealizável. Então, você precisa mudar essas expectativas para fazer com que o investimento cresça. Eu vou passar esse gráfico aqui mais à frente, que isso aqui é só uma comparação, é meio técnico, sobre os momentos onde o Brasil caiu os juros no passado, mostrando que algumas variáveis hoje ainda são acima, né, do que das últimas duas quedas de juros, que foram quedas mais saudáveis. Mas isso aqui é muito técnico, vou passar um pouco adiante. E aqui eu queria falar um pouco do custo de crédito. Porque o Banco Central fez muitas medidas de custo de crédito. Fez muitas medidas de crédito na pandemia, né, como o Márcio falou aqui. A gente se sentava quase diariamente, eu, o Paulo, os outros diretores, e pensava como é que a gente vai desenhar um negócio para fazer com que o país consiga passar essa ponte da pandemia, né, com crédito. O Brasil liberou 17% do PIB em liquidez para o sistema bancário e quase 20% do PIB em capital para o sistema bancário para atravessar a pandemia com crédito para todo mundo. Nos anos da pandemia, o crédito para microempresas no Brasil cresceu 51%, foi o maior crescimento do mundo. O Banco Central, inclusive, ganhou o prêmio de melhor Banco Central do mundo pelas medidas que fez de crédito durante a pandemia, que, inclusive, vários outros países copiaram. E a gente fez, ao longo do tempo, muitas medidas para melhorar o spread de crédito.
Então, aqui o que a gente faz? A gente basicamente compara as duas bolinhas, são os dois momentos onde a Selic teve na mesma taxa, 13,75. Então, a gente olha que a gente pega dois momentos onde a Selic teve o mesmo lugar e o custo de crédito, que são as linhas refletidas acima, eles estão bem mais baixos. Então, de fato, a gente teve uma melhoria, né, no custo de crédito, considerando a mesma Selic, mas é uma melhoria pequena. A gente precisa de melhorar muito mais isso, tem muito mais coisa para fazer, mas o Banco Central fez muita medida para gerar competição no sistema, fintech, agrotech, tem toda uma agenda de tecnologia que a gente vai falar. Aqui talvez valha a importância parar e pensar assim, qual foi o grande plano, né, nos últimos 4, 5 anos. O grande plano foi fazer o seguinte, foi pensar que se eu consigo fazer com que as grandes empresas, os grandes produtores, consigam ir direto para o mercado de capitais, isso é um elemento de inclusão. Porque se os grandes vão para o mercado de capitais, no balanço dos bancos vai sobrar espaço e eles vão poder fazer mais para o pequeno e para o médio. Então, eu dizia que o aumento do mercado de capitais era uma ferramenta inclusiva. E era bastante criticado na época por isso. Mas é exatamente isso, né? O que acontece é se o grande vai para o mercado de capitais, a gente tem o pequeno e o médio sendo atendido pelos bancos. E é exatamente também como funciona quando o governo tem um espaço e quer subsidiar. Se os grandes vão para o mercado de capitais, sobra mais espaço, né, com o pequeno dinheiro que o governo tem, porque o governo não tem muito espaço fiscal, para fazer mais para o médio e mais para o pequeno. Então, toda a nossa linha de atuação foi, eu quero que o grande vá para o mercado de capitais e eu quero ter espaço para fazer o pequeno e o médio. E nesse programa, desde que a gente desenhou o primeiro programa, era importante direcionar mais para o cooperativismo. Porque uma das coisas que é importante entender é que o spread de crédito ele reflete uma coisa que a gente chama em economia de informação assimétrica, que é basicamente um não tem informação sobre o outro. Se eu não tenho informação sobre a pessoa que está pegando crédito, quando a crise aumenta, aquela desinformação tem mais custo, porque ficou um ambiente mais arriscado. Então, se eu desenvolvo negócios onde essa assimetria de informação diminui, na crise ela vai tender a performar melhor. E é exatamente por isso que as cooperativas performaram muito melhor que os bancos na crise. Tem um estudo da FIP que mostra que os pedidos de crédito que são negados durante a pandemia são muito menores no sistema de cooperativismo do que foram no sistema financeiro nacional. E é por isso que a gente tinha uma meta tão ambiciosa de 20%, mas acho que a gente pode aumentar essa meta de novo agora, mas o importante é ter esse direcionamento. Então, a gente vem trabalhando com essa agenda de colocar sempre o grande mais no mercado, tentar usar o recurso escasso que a gente tem para fomentar o pequeno e o médio, e sempre na cabeça, pensando que eu quero que o médio vire grande e quero que o pequeno vire médio. O Brasil tem muito sistema de incentivo que faz com que você queira ser pequeno para sempre ou médio para sempre. Porque a gente tem que ter um incentivo gradativo para que você tenha cada vez, né, um aumento. Aqui um tema de mercado de capitais interessante, que é um tema que eu tenho falado bastante também. A gente consegue ver o seguinte aqui. O que aconteceu, na verdade, nos últimos anos? O mercado de capital cresceu muito, são as barrinhas azuis e cinza, e a gente vê o seguinte, enquanto o subsídio de banco público diminuiu, o crescimento de mercado de capitais quase que absorveu toda essa diferença. O que significa isso? Significa que o sistema foi para taxas de mercado, o sistema foi para um mundo mais competitivo e abriu espaço para a gente fazer muita coisa para o pequeno e para o médio. E é por isso que a gente teve um crescimento tão grande em algumas coisas. Uma outra coisa que é super importante é quando a gente pega, por exemplo, o gráfico de cima, que é o crédito que fluiu via mercado de capitais. Olha o que aconteceu em termos de crescimento. Cresceu quase 300%. Né? Outra coisa que eu escuto muito, não, é que o juros alto é para o rentista. Juros alto não é para o rentista. Juros alto acontece porque o governo deve muito. Se o governo devesse menos, os juros eram mais baixos. O governo é o maior tomador de recursos. Como tem um ambiente de recursos limitado, se tem alguém que toma muito, o preço sobe. Né? Então, eu sempre faço uma menção aqui sobre quem são os rentistas. Os rentistas são todos os brasileiros que economizaram, que fizeram algum tipo de poupança. A gente saiu de uma indústria de fundos que tinha 6, 7 milhões de cotistas para 34 milhões de cotistas. Todo mundo que tem algum fundo de pensão
tem algum dinheiro que está investido em algum título do governo, algum título privado. Outra coisa, as pessoas que negociam bolsa, a gente saiu do ambiente de 600 mil pessoas para 6 milhões. Isso não é incentivar o rentismo, isso é incentivar a alocação de recursos eficientes. O mercado privado aloca recursos de forma mais eficiente do que o sistema público. E a experiência mundial mostra isso. Então, é óbvio que a gente precisa sempre ter o governo fazendo o seu papel. A gente tem um espaço que a gente precisa, às vezes, subsidiar alguns setores, mas isso tem que ser feito sempre pensando que aquilo é uma evolução para um estágio onde a gente vai sempre ter mais preços de mercado. Eu acho que isso que tem causado eficiência em vários setores, e isso tem se mostrado um sistema ganhador através do tempo. E a gente vê no Brasil, os setores que foram mais para mercados de capitais cresceram mais do que os que foram menos. Ou seja, o crédito a preços de mercado causa um bem maior para a empresa do que o crédito subsidiado. Tem um estudo feito recentemente pelo Roca que mostra que as empresas que receberam muito subsídio entre os anos de 2012 e 2014 não foram as que foram melhor. Ao contrário, foram as que foram pior. A gente acompanha ao longo do tempo e essas empresas não tiveram bons retornos. Então, assim, é importante entender a função que os mercados têm nisso. Vamos lá. Falando um pouco do agro, eu acho que eu nem preciso falar tanto aqui, é impressionante o que o agro tem feito por esse país. A gente tem aqui uma comparação do PIB agro com o PIB total, a concessão de crédito agro, o que tem acontecido também, super relevante falar sobre isso, né, e a concessão sobre no tipo de produtor. E aqui o que a gente sempre diz, não é que a gente não quer ter mais subsídio para o agro, o que a gente quer é ter uma vinculação de recursos que gere eficiência. Então, a gente entende que, por exemplo, o tema de seguros no Brasil, agro, é super deficiente, e a gente sempre discute como é que a gente pode melhorar isso, né? E quando a gente fala da meia entrada, é para tomar cuidado para o Brasil não entrar no ciclo vicioso que já teve no passado. O que é o ciclo vicioso? O ciclo vicioso eu resolvo dar muitos subsídios, e esses subsídios, como eu mencionei, em alguns casos são ineficientes. Se eu dou um subsídio e ele é ineficiente, tem um custo para o governo. Se tem um custo para o governo, a dívida do governo aumenta. Se a dívida do governo aumenta, ele tem que pagar mais juros. Aí a curva de juros longa sobe. Quando a curva de juros longa sobe, muitos projetos ficam inviabilizados. O que acontece? O governo tem que dar mais subsídio. E aí, quando dá mais subsídio, deve mais, a curva sobe mais ainda. Esse é o ciclo vicioso. Quando a gente sai desse ciclo e vai para um mundo onde tem mais mercado privado, mais mercado de capitais, o que acontece é que a curva longa cai. Quando a curva longa cai, você consegue transformar mais crédito público em privado. Aí ela cai mais ainda e mais ainda. Então, a gente tem que sair do ciclo vicioso e ir para o ciclo virtuoso. Isso não significa que o governo não deva dar nenhum tipo de crédito subsidiado. Só significa que a gente tem que pensar na eficiência que isso gera no longo prazo. O crédito rural aqui, eu acho que é super importante mencionar o que foi feito. Eu me lembro um tema de cooperativismo importante, que isso sempre foi muito forte na nossa agenda. E eu sempre disse, bom, como é que a cooperativa faz o funding, né? E tinha sempre um tema que era, não, a cooperativa faz um funding, mas triangula muito por bancos. Por que a cooperativa não pode fazer uma emissão direta? Então, a gente fez um conjunto de medidas para a cooperativa ter mais acesso ao mercado de funding. E eu me lembro que uma vez teve uma reunião com os CEOs de grandes bancos, e um CEO de um grande banco tirou uma foto, não sei se você estava nessa reunião, estava? Aí um CEO de um grande banco tirou uma foto e disse assim, olha só, Roberto, o que você está fazendo? Tem uma agência da Sicredi na Faria Lima. E eu disse para ele, ué, por quê? Só você que pode ter agência na Faria Lima? Então, acho que isso mostra um pouco o espírito, né, do que a gente tem feito, né, que é introduzir a competitividade, entendendo que a gente precisa dar instrumentos para o cooperativismo para poder ter a sua captação, para fazer com que essa captação gere mais recursos. E a gente fez um grande trabalho em tudo que é CPR, LCA. A gente precisa de olhar um pouco mais o funding, né, a parte de funding, de financiamento lá fora. Então, isso é uma agenda que a gente precisa continuar avançando. Não, está voltando, perdão. Ups, agora voltei demais. Então, aqui um pouco a parte, por exemplo, do CPR e do CRA, um grande crescimento, a gente precisa continuar com essa agenda, é muito importante esses instrumentos de captação. Às vezes, até nessas captações, a gente tem algum subsídio,
mas acaba sendo um subsídio que ele é linear, né, no preço de mercados e gera uma alocação de recurso bem eficiente, né? Olha aqui o que aconteceu com os estoques de LCA, o FIAGRO também. Então, assim, a gente precisa ter mais e mais instrumentos de captação. E quanto mais a gente conseguir fazer isso, mais baixo vai ser os juros longos num horizonte mais longo. Aqui um pouco o que aconteceu com o cooperativismo, né? A gente gostaria de ter tido um desenvolvimento regional um pouquinho mais forte no Nordeste, né, Paulo? O Nordeste ainda está deixando um pouco a desejar no tema do cooperativismo, mas a gente tem uma melhora aí em todos os quadros. Não preciso falar muito desses números, você conhece mais do que eu. Aqui um pouco a distribuição, né, do crescimento do cooperativismo. Exatamente nas áreas, eu acho que às vezes onde tem mais dificuldade de alocar recurso e tem menos informação sobre educação de produção agrícola, exatamente o lugar onde a gente precisa mais das cooperativas, que é no Nordeste. Lembrando que o cooperativado também, né, sempre tem uma aula de educação financeira e uma aula de administração, porque ele aprende como melhorar controle de insumos e coisas desse tipo, e tem vários estudos no mundo que mostram que o cooperativado acaba tendo um benefício indireto de estar na cooperativa, né? Então a gente vê que o Nordeste é muito carente nisso. O crescimento da carteira cooperativa contra o sistema financeiro nacional, aqui a gente consegue ver um pouco o efeito do trabalho que foi feito. De novo aqui, enalteço a equipe do Paulo, todo mundo, Cláudio, todo mundo que trabalhou nisso, porque a gente tinha metas ambiciosas, a gente tinha muitas coisas que precisavam ser feitas e ainda precisam ser feitas. Aqui a gente consegue ver o crescimento em grande, médias e micro do cooperativismo, e a gente consegue ver tanto a parte de cota de mercado e carteira ativa, como a parte do dividido por risco, por maior e menor risco. A gente tem um crescimento do cooperativo em todas as linhas. A gente sempre teve uma preocupação de ter um crescimento saudável. O que eu acho que está precisando ainda um pouco mais é essa distribuição regional, né? Não vou falar muito aqui, acho que todos sabem tudo, todas as ações e entregas que foram feitas. A gente tem um tema de governança ainda, fomentos a negócios e aprimoramento da legislação. No microcrédito também é uma agenda muito importante. O microcrédito vinha com um crescimento negativo de 3 anos, em 2000 até 2018, 2019. A gente sempre entendeu que o microcrédito é uma ferramenta importante, que gera educação financeira, faz com que as pessoas sejam produtivas, ela aprende a fazer algum negócio, ela acaba virando um microempreendedor. Então, as ações que foram feitas no microcrédito foram muito grandes. A gente vê o que aconteceu ali depois de 2018 no microcrédito, foi um crescimento absurdo, só que a base ainda é muito baixa. Eu acho que a gente ainda tem muito para crescer aí no microcrédito. Eu participei pessoalmente de experiências em comunidades carentes que tiveram exposição a microcrédito, e é impressionante isso o que o microcrédito faz, principalmente para as mães de família que abrem seu pequeno negócio, que geram emprego. Eu acho que essa é uma forma, né, de transformar as pessoas, né, e gerar mais produtividade, né, em alguns setores. Vou falar um pouco da agenda de tecnologia aqui. Eu vou passar, não tenho tanto tempo, não vou ter tempo para entrar em tudo em detalhe, mas queria só para falar para vocês um pouco como é que a gente pensou a agenda de tecnologia. A agenda de tecnologia tinha 3 grandes blocos que se encaixavam. E aqui eu vou tentar não ser muito técnico. Então, o que a gente precisava? A gente precisava de um sistema, né, que fosse um trilho comum e que gerasse competição no sistema financeiro. Isso significa que qualquer banco entrante, novo, grande, pequeno, ele ia oferecer o mesmo produto. E ele ia participar naquele trilho, né, com algum tipo de produto que diminuísse a barreira de entrada. Então, a gente pensou, bom, o que a gente pode fazer nesse sentido? E aí, o projeto mais interessante nisso é pagamento instantâneo, né? Porque o pagamento instantâneo é uma coisa que todo mundo usa, né? Se você tem um trilho comum, onde todo mundo está trafegando, você diminui a barreira de entrada. Então, o Pix foi feito num tempo recorde comparado com o que foi feito em outros países. Lembrando de novo aí, enaltecendo os funcionários do Banco Central que fizeram um Pix no ano da pandemia. No meio da pandemia, as pessoas fazendo o Pix, trabalhando de casa às vezes, trabalharam até de madrugada para entregar esse produto. A gente sabia que as pessoas estavam em casa e que ter um sistema de pagamento mais eficiente ia gerar novos modelos de negócio exatamente quanto as pessoas mais precisavam. Lembrando que durante a pandemia, as pessoas às vezes faziam pequenos itens e vendiam de casa. Por exemplo, as pessoas fabricavam máscara
E como o custo de transferir o dinheiro era muito alto, o negócio de fabricar uma coisa que tem um item muito baixo, ele não faz sentido. Quando o Pix veio, ele era de graça para todo mundo, a gente começou a ver um monte de gente fabricando itens com valor muito baixinho para poder negociar. Então, isso gerou milhões de negócios no meio da pandemia, né? E isso foi acelerando, né? Então, a gente entendeu que tinha esse debate sobre o crescimento. E eu acho que a grande pergunta é como é que a gente vê o mundo financeiro do futuro. O mundo financeiro do futuro ele vai ser muito mais digital do que ele é hoje. Tem um conceito de tokenização, que às vezes é difícil de explicar, mas é basicamente você pegar um ativo, você transformar ele num código numérico e negociar numa plataforma com mais tecnologia. Então, é isso que a gente tem tentado fazer. Então, toda a nossa agenda de tecnologia significa maior inclusão, menor custo de intermediação, mais competição, eficiência, poder monetizar os dados. Hoje, um dos ativos mais valiosos para a empresa são os dados de vocês. E vocês acabam vendendo, dando os dados para as empresas sem ganhar nada em troca. A gente precisa fazer com que as pessoas consigam monetizar os seus próprios dados. Ou seja, ter poder sobre o controle dos seus dados e extrair valor disso, né? Então, esse é um tema muito importante que a gente tem trabalhado também. Isso aqui é um pouco só comparando o Pix com os outros sistemas do mundo, em termos de crescimento. Então, o Pix é a linha azul e ali são todos os outros sistemas de pagamento que foram feitos no mundo. Olha que coisa impressionante o que aconteceu com o Pix no Brasil. E ali no outro gráfico a gente consegue ver que ele começou sendo um sistema onde as pessoas usavam só para transações maiores, até passou a ser um sistema que a gente chama de P2P, que é de pessoas para pessoas, onde todo mundo usa, mesmo com valores muito mais baixos. Então, o valor do ticket médio caiu muito. O Pix é um caso que é estudado no mundo hoje como um grande caso de sucesso, mas as pessoas acham que o Pix está pronto, mas o Pix ainda não está pronto, o Pix está em evolução. Então, tem várias coisas que estão vindo dentro do Pix. Uma delas é você poder aprimorar a cobrança, desenvolver o Pix automático, outros tipos de pagamento que a gente vai começar a fazer no Pix. O que a gente está vendo hoje no Pix é só como se fosse a ponta do iceberg, tem muito mais coisa que vai vir embaixo, né? O Pix internacional, porque tem vários outros países que querem fazer Pix. Hoje você já pode ir em Orlando e comprar e pagar com Pix. Você já pode ir no Uruguai comprar e pagar com Pix. E hoje o Pix é amplamente usado, né, por todos. E a gente entende que em algum momento a gente vai começar a ter crédito no Pix, o que significa que a gente vai ter uma diminuição no tema de cartões de crédito e o crédito vai acabar sendo barateado para as pessoas, porque você elimina alguns elos na cadeia do cartão de crédito que acabam custando dinheiro. Bom, mas então eu tinha esse trilho, só que eu precisava fazer com que esse trilho virasse competição, virasse vantagem para as pessoas. Então, como é que faz isso? Então, primeiro eu monto um trilho, onde todo mundo navega nele, só que depois eu preciso fazer, isso precisa gerar competição imediata. Então, na nossa linguagem, essa competição significa você poder comparar produtos automaticamente e poder mudar de um banco para o outro automaticamente. Então, na nossa linguagem, significa comparabilidade e portabilidade. E aí é que entra o Open Finance. O Open Finance já está em uso. Acho que eu destacaria aqui para mais de 24 bilhões de demandas de API. Hoje você já pode entrar no aplicativo do seu banco e puxar informação de outro banco. E muito breve você vai começar a ter banco comparando produtos entre si de forma online, para você poder ver. E não só você vai conseguir ver o preço, como você vai conseguir portar o seu produto de um lugar para o outro automaticamente. Porque isso gera competição automática digital e faz com que o preço fique melhor e mais barato para todo mundo. Aqui tem um exemplo. Funciona aqui, se eu botar? Então, aqui tem um exemplo de um filminho, você vai botar aí? É basicamente um exemplo do que acontece hoje já com a comparabilidade. Então, mostra basicamente que você entra num banco, você consegue puxar a informação de outro banco, você carrega a informação do seu outro banco nesse um banco, você consegue gerar comparabilidade imediata e você consegue fazer transações financeiras comparando produtos e migrando de um banco para o outro automaticamente. Então, eu usei aqui de 2 bancos. Às vezes parece um pouco difícil, mas a gente está trabalhando para que isso fique mais simples, né, no uso no futuro.
E a gente vai ter uma coisa que a gente chama de super app, que é onde você vai conseguir ver todas as suas contas integradas, né? Então, aqui, por exemplo, é um exemplo de uma transferência, você pode puxar o saldo de um outro banco. Então, não vai ter mais aquela história de que você você precisa ter um aplicativo de cada banco no seu celular. Você vai poder ter um aplicativo e comparar tudo que você tem de forma automática, né? Isso a gente entende que vai baratear bastante os produtos, né? Então, vou passar aqui um pouco para a moeda digital. Então, são 3 blocos. O primeiro era o Pix, o segundo era o Open Finance para gerar competição, e o terceiro é a moeda digital, que vai digitalizar tudo. E aí as pessoas ficam me perguntando, mas por que moeda digital? Eu já tenho o Pix, já tenho pagamento digital, por que eu preciso de uma moeda digital? A moeda digital, na nossa interpretação, não é sobre o pagamento digital, é sobre o processo de negociação. Quando você muda o processo de negociação para analógico, para digital, você tem um ganho na economia. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês vão comprar um carro, daquela lojinha da esquina que você não confia muito. Aí você chega lá e fala, pô, eu quero comprar o carro, mas eu só quero pagar quando ele assinar o documento. O cara da lojinha também não está confiando muito em você, fala, não, mas eu só quero assinar o documento quando o dinheiro cai na conta. Então, tem todo um processo que a gente chama de fricção, e para compras caras, às vezes, para compras caras em negócios maiores, às vezes as pessoas têm que depositar o dinheiro numa conta separada. O que a moeda digital faz? Ao invés de pagar uma pessoa, você vai pagar um contrato. Então, você tem um dinheiro numa forma numérica que entra num contrato, aquele código reconhece que aquela é a operação, aquilo gera o contrato, e a hora que gera o contrato, ele gera o registro. Isso é automático. Isso tem um potencial na frente de diminuir um custo que hoje nós pagamos para fazer negócio, como, por exemplo, custo cartorial, custo de registro. A gente pode ter isso a um preço muito mais barato, muito mais automático, e o que acontece é o seguinte, a hora que você faz isso, você produziu aquele registro, você tem como se você tivesse a garantia automática. Como aquela garantia digital, você pode fazer divisibilidade, pode usar como colateral para empréstimo no banco, o banco vai ter uma visão muito mais rápida de tudo aquilo que ele pode usar para levantar dinheiro para um cliente. Então, de novo, o processo da moeda digital é um processo para melhorar a negociação, né? Então, ele é um pagamento digital, mas ele melhora a negociação. Do outro lado, ele também melhora para os bancos, porque quando os bancos começarem a entender que o processo de ativos e passivos dele é digital, os bancos vão melhorar muito a eficiência em controle de risco, na parte de securitização, na parte de liquidação. Então, essa é uma grande inovação que a gente tem tentado imprimir. A gente tem algumas fases. Primeiro, a gente junta o Pix com o Open Finance, como eu mostrei ali. Depois, a gente junta o Pix com outros produtos. Depois, a gente faz a internacionalização da moeda. Depois, a gente junta o Pix com o Real Digital. Depois, a gente junta o Real Digital e o Open Finance. E, no fim, a gente tem um agregador que vai fazer toda a parte digital ao mesmo tempo. Então, de novo, a gente, no Banco Central, às vezes tem que escapar um pouco dessas críticas, dessa coisa do dia a dia. Eu sempre digo para o pessoal do Banco Central, o que vai ficar quando a gente sair não é se alguém elogiou ou criticou, é as entregas que a gente fez. Então, o Banco Central precisa focar em fazer essas entregas para a sociedade. Aqui a gente tem o Super App, eu vou passar aqui mais rápido, quero chegar num outro, porque eu já usei bastante tempo. Isso aqui também é um exemplo de como a gente consegue integrar as coisas no Super App. Isso aqui é você pegar vários produtos e desenhar o seu aplicativo. Com que produto você quer ter de cada banco? Espera aí, deixa eu voltar aqui. Então, perdão. Então, imagina que você vai ter um dia isso aqui no seu celular. E esse dia não vai estar muito longe. Então, você vai ter um aplicativo só. Aí você vai abrir aquele seu aplicativo e vai falar assim, eu quero fazer um Pix. Apertei no Pix. Aí vai dar todos os saldos que você tem no banco A, B e C. Aí você vai escolher, não, eu quero fazer um Pix do banco A, ou do banco B, ou do banco C. Ah, não, eu não quero fazer um Pix débito, eu quero fazer um crédito. Então, eu vou lá, faço Pix, crédito, vai mostrar os limites de crédito que eu tenho, quanto vai custar aquela linha de crédito para aquela transação específica. Aí você tem um investimento em bolsa. O custo de corretagem está caro num banco. O outro te oferece um preço melhor. Você vai lá, aperta, migra de um banco para o outro automático. Você tem um seguro, por exemplo, e aquele seguro, um outro banco te ofereceu um seguro num preço melhor, você vai lá, aperta e migra automaticamente. E você tem uma carteira de moeda digital, uma carteira de moeda física, e aqui tem um botãozinho embaixo que diz posição consolidada, que vai pegar tudo que você tem de coisas que você está recebendo e coisas que vai estar pagando e vai consolidar. Isso é um produto que hoje os bancos de investimento vendem para a empresa, ele vai ser de graça para todo mundo. Isso significa que você que tem aquela esposa que faz aquela compra em 20 parcelas, 15 parcelas,
aí chega o cartão e fala 5 de 8, 3 de 9, você não sabe o que é o quê? Vai estar tudo aqui, né, bonitinho, explicado, e aí você vai saber exatamente o tamanho do prejuízo. Ó, quando eu chegar em casa hoje eu vou dormir na sala, hein? Não, brincadeira, mas é super importante a gente gerar esse instrumento para as pessoas poderem controlar melhor as suas finanças. E uma outra coisa é que tudo que você produzir aqui vai gerar dados. Ele vai migrar para uma carteira de dados. E aqueles dados depois você vai poder monetizar e extrair dinheiro dos seus dados. Hoje, só quem ganha com seus dados são as empresas. A gente quer transferir isso, né, para a pessoa poder monetizar os dados dela. Eu queria falar um pouco do programa Aprender Valor, que é um programa de educação financeira que a gente tem. Amanhã, a Queen Máxima, que é a rainha da Holanda, depois da manhã, a Queen Máxima, que é a rainha da Holanda, vai vir no Brasil para ver um pouco para ver um pouco o que a gente tem feito. Já são 5,6 milhões de alunos que o Banco Central, um programa que tem sido feito pelo Banco Central para gerar educação financeira nas escolas. É muito importante a educação financeira. Hoje a gente vê que as pessoas, às vezes, consomem produtos que têm juros altos por falta de informação, acabam se endividando por falta de informação. Então, isso é muito importante, né? A gente tem ali os índices em termos de número de municípios que já são atingidos. A nossa agenda de sustentabilidade, a gente vê como é importante, acho que no mundo de vocês, do dia a dia da cooperativa, a gente vê o quão importante é, o consumidor cada vez mais está pedindo para a gente ter, né, uma ação sustentável em relação ao meio ambiente. Eu não vou ter tempo de falar sobre todas as iniciativas, o Banco Central tem uma agenda enorme de sustentabilidade, mas a gente tem bastante coisa interessante para sair nessa frente. Eu queria agradecer, só dando aqui fazer um fechamento, de que o Banco Central tem feito muita entrega, né, ao longo desses últimos anos, tem trabalhado muito para fazer com que, no final das contas, né, os diversos programas que fazem parte da agenda se transformem, né, numa qualidade de vida para as pessoas, ter pagamentos mais ágeis, mais barato, ter crédito mais barato. A gente está num momento agora difícil de inflação global, onde o Banco Central teve que subir os juros, mas teve que subir os juros para combater a inflação, para ter certeza que as pessoas não vão poder perder o poder de compra. A gente entende que esse é um processo que precisa ser feito de forma autônoma, desconectada, às vezes, de alguns outros ciclos, mas que é muito importante a gente falar um pouco sobre o que o Banco Central tem feito das outras agendas. O Banco Central não é só juros. Se não fosse o Banco Central, não tinha PIX, não tinha um monte de coisa que hoje impactam as pessoas, a vida das pessoas positivamente. Não teria o programa de cooperativismo que foi feito, não teria o microcrédito, não teria o programa Aprender Valor, não teria inovação digital. Então, eu queria terminar dizendo que às vezes a gente fica muito sentido de ver tanta crítica, às vezes críticas feitas ao Banco Central, quando no final das contas o Banco Central é um órgão técnico e está fazendo entregas importantes para a sociedade. Muito obrigado. Obrigado. Presidente Roberto, por favor. Volta aqui. Eu vou ter que pedir desculpas à plateia, nós não vamos ter tempo para perguntas. Eu chamo também o Carlos Augusto e o Oswaldinho. E, presidente, vá aqui no meu microfone desligou, o senhor não ouviu alguma frase, está aqui escrito, documento para o senhor. Tem um dever de casa. Muito obrigado. Obrigado. Bem, como foi dito no início, eu dizia que o avô, no passado, trouxe um grande conhecimento, né? Informação e orientação. Vejo que hoje, no neto, nós tivemos essa oportunidade aqui também. Fica aqui o agradecimento, primeiro pela presença de todos, neste dia, para nós, tão importante, hoje. E quero aqui agradecer e muito mesmo, Paulo, Cláudio, Elvira, e um presidente tão jovem que ainda, com certeza, vai poder nos trazer muito, mas muito, contribuir muito para que esse país seja tão grande, com muito sucesso, e o agro, eu tenho certeza, estamos aqui para te apoiar. Muito obrigado. Isto que o Maurício está passando aqui, que você vai levar, é um dever de casa que a gente sempre busca, mas, por favor,
Entenda isso como um suporte, com um apoio e uma parceria de uma cooperativa, como é a Cochupé, nas suas dificuldades quanto tem lá. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado. Como não poderia deixar de ser, né? Eu acredito que a equipe do Banco Central